Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Você puder colocar-se em pé, por gentileza, coloque-se. E depois de fazer a leitura, nós vamos ainda orar. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos todos juntos ler o verso 16, juntos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus e nosso Pai, temos um coração grato pelo que o Senhor tem feito por nós nesse domingo. É a segunda vez que o Senhor nos traz aqui para nos abençoar. Fomos extremamente abençoados pelo derramar da Tua palavra nesta manhã, pelo tempo que passamos reunidos, Te louvando, orando, buscando ao Senhor em oração. O Senhor novamente nos trouxe à Tua casa e tem nos novamente abençoado. Ó Deus, nós estamos intercedendo por irmãos, nós estamos orando pela igreja, estamos cantando louvores ao Teu nome, ouvindo outros cantarem louvores ao Teu nome, e em tudo isso a nossa alma tem sido edificada. O nosso desejo, ó Deus, é que essa edificação redunde na honra do Teu nome, na glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Pai, Tu conheces esse tempo que se avizinha agora nos próximos dias. É um tempo, Pai, onde as forças das trevas procuram não somente manter escravizados aqueles que não conhecem Cristo, mas procuram derrubar os Teus filhos. Ó Deus, estamos rogando, Pai, que aquele que intercede por nós nos mantenha de pé. Que nenhum de nós, ó Deus, se imiscua, se misture com tais manifestações e obras da carne, mas a nossa vida seja um testemunho vivo e resplandecente daquele que nos comprou pelo seu sangue na cruz. É no nome dele que oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos, resplandeçam então como luz no mundo. Eu creio que não há tema melhor para dizer nessa época do ano do que essa. Parece que é uma época do ano que as luzes do pecado e da morte brilham mais forte. Parece que é uma época do ano em que o mundo próprio, o reino das trevas, gosta de mostrar a sua falsa luz, a sua falsa alegria. A alegria que as pessoas provam nesse período do ano não é alegria. São simplesmente mortos, se regozijando na sua própria morte e na sua própria imundícia carnal e pecaminosa. Ou seja, a Bíblia nos fala que é assim, o Senhor Jesus Cristo nos demonstra que é assim. Mas da nossa parte, irmãos, nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Em uma só sentença, você seria capaz de dizer o que é um crente? O apóstolo Pedro, ele usou bem isso quando em 1 Pedro 2,9 ele diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E observe bem qual é a nossa tarefa: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse tempo, aqueles que não conhecem Cristo anunciam o poder daquele que os mantém nas trevas. Agora o cristão não. O cristão é aquele que anuncia o poder daquele que o chamou das trevas para a sua luz. É diferente. Notem que o mundo, ele proclama o poder, proclama o prazer que há em servir ao Senhor das trevas. Nós, como crentes, proclamamos a verdade e o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Notem que grande diferença nisso. E Pedro, assim, proclamou essa verdade. Paulo também, ele expressa em Filipenses 2,15, da mesma forma, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo.
Então, claramente ele diz, uma geração corrompida, uma geração perversa, que ama o pecado e que se vangloria no pecado, mas ele diz de nós, que nós somos filhos de Deus, que resplandecem como astros no mundo. Essa é a nossa função e o nosso trabalho. Em Efésios 5:8, o mesmo Paulo disse, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então ele diz, andem como filhos da luz. Você sabe a diferença entre um filho da luz e um filho das trevas? As trevas não resplandecem, as trevas não iluminam. Trevas são trevas, tão opacas como trevas. Não há brilho, não há nada que resplandeça, não há beleza alguma a verificar, não há beleza alguma a se ver. Mas quando ele diz filhos da luz, ele diz claramente filhos que resplandecem. Há uma diferença muito grande nisso. Eu costumo ver isso no mercado, eu gosto muito de ver as flores no mercado, e eles fazem flores tão bonitas, artificiais, que você chega a ser enganado pensando que são flores verdadeiras, mas apenas colocá-las sobre a luz já dá para verificar que não são verdadeiras. A luz não resplandece nelas, não resplandece da mesma forma que resplandece nas flores naturais. Assim somos nós. Os filhos das trevas não resplandecem, irmãos, nós resplandecemos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo, ou seja, a luz do mundo que é ele brilha em mim e você. Isso resplandece em meio às trevas desse mundo. Isso que Paulo está nos dizendo. Em tudo isso, Deus quer que tenhamos plena consciência do nosso papel e daquilo que Ele quer que realizemos. O Senhor deseja que nós entendamos isso e que isto é realmente o elemento primordial, central da nossa vida. Ele quer que entendamos isso. Resplandecer é a obrigação de todo crente. Em primeiro lugar, porque o crente deve ser sal e luz do mundo? Porque em Mateus 5, Jesus diz exatamente isso. No verso 13 ele diz, vós sois o sal da terra, e no verso 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Primeiramente, o que se espera de nós, então, como sal e luz do mundo? No verso 13, Jesus disse, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Notem que a salinidade do sal e a iluminação da luz são a natureza própria deles. A luz ilumina, não é preciso dizer mais nada. A luz é algo que ilumina. Sal é algo que, além da salinidade dar gosto, a salinidade preserva. Lembra? Não vou dizer assim aqueles mais antigos, de forma alguma, mas lembra quando não tinha geladeira, como é que se guardava a carne? Se salgava. O sal preserva que ela entre em podridão, que ela entre em putrefação, e dessa forma, então, ele tem a sua qualidade, a qualidade de preservar. Quanto à luz, a mesma coisa. Quando, por exemplo, em casa ou em qualquer lugar, está escuro, há um soquete lá, e você tem uma lâmpada na sua mão, qual é o objetivo que você coloque aquela lâmpada naquele soquete? Não é de gerar luz, gerar claridade? Ou seja, isso é o natural, isso é aquilo que se espera deles. Quando Jesus fala de sal e de luz, o que Ele está fazendo é nos dizendo por que Deus colocou-nos nesse mundo e por que Ele nos mantém aqui. Qual é o objetivo de Deus em nos manter aqui? O que se espera de nós? Que sejamos aqueles que preservam a santidade e a pureza, impedem a podridão e aqueles que iluminam. Ou seja, o que Jesus está dizendo de nós, que nós somos o tipo de pessoa que quando estamos num lugar, nós preservamos aquele lugar de apodrecer completamente, seja através de atitudes, de palavras, de atos, de tudo que houver. Quando ele fala que somos luz, ele diz que nós, então, temos a função de, estando onde estamos, iluminar aquelas pessoas que estão em trevas. É clara a função que o Senhor Jesus Cristo diz aqui que temos. De tal forma que eu preciso dizer, é contraditório não agirmos como se espera de nós. E no verso 14 ele disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, ele nos criou para isso. Seria contraditório se nós não fôssemos sal e luz. Você já andou em algum lugar onde você ainda está a muitos quilômetros de uma cidade, está andando à noite numa estrada. Mas às vezes a 50, 100 quilômetros do lugar, você já consegue identificar a cidade construída sobre um monte. Por que se constrói uma cidade sobre um monte? Exatamente para ser vista. Imagina o trabalho que daria para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não seria contraditório? Construir uma cidade sobre um monte para não ser vista? Da mesma forma, irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, aplicando, é que nós somos criados por Deus para sermos vistos.
Nós somos criados por Deus para resplandecer, essa é a nossa função. É contraditório o crente que não resplandece como luz nesse mundo. É contraditório aquilo que Jesus fez por ele. É uma contradição o crente que não ilumina o lugar onde ele está. É contradição o crente que não preserva o lugar onde ele está. É contradição quando o crente acompanha o caminho do mundo e se torna ou manifesta trevas como trevas são o mundo. Isso é contraditório. Quando Jesus nos cria, quando Jesus nos traz a luz, Ele nos traz para resplandecer. Agora pense no tempo que nós vivemos nesses dias. Como eu disse, é um tempo onde as trevas se manifestam de tal forma. É contraditório um crente não ser luz, mesmo num tempo assim. É contraditório nós seguimos a maré, seguimos o vento, seguimos para onde as pessoas estão indo. É contraditório agirmos como estão agindo nesse tempo. É contraditório não iluminar e não ser um contraponto àquilo que eles estão fazendo. Você não vai ao carnaval? Não, por quê? Porque eu sou luz, não sou trevas. Ou seja, é contraditório se você não age assim. Ou seja, para que Jesus o criou, se não para ser luz e iluminar aqueles que estão nas trevas? Se somos crentes verdadeiros, nós não podemos nos ocultar jamais, e isso é impossível de ser feito. Observe o que diz no verso 15: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Nós não sabemos exatamente aqui o que é o alqueire, mas é alguma coisa que impede a luz de resplandecer, a luz de iluminar, a luz de dar o seu brilho. E ele diz, olha, ninguém acende uma lâmpada ou qualquer luminária e coloca num lugar onde ela não vai iluminar. Seria contraditório fazer isso, Jesus está dizendo. Da mesma forma, Ele colocou-nos neste mundo para sermos luz desse mundo e para sermos realmente aqueles que iluminam as trevas. Eu lembro bem na minha infância, no lugar que eu nasci. A igrejinha pequenininha, de madeira, lembro os bancos sem encosto, situação difícil ali, mas Deus ali resolveu colocar alguns irmãos para testemunhar naquele lugar. A minha mãe sempre manteve um trabalho de evangelização de crianças todos os sábados. Então ela ocupava o seu sábado evangelizando crianças. E bem, depois da rua onde minha mãe mora, há um morro onde as pessoas ocuparam. Quando eu era criança não havia sido ocupado ainda, mas logo depois foi ocupado. Foi uma invasão. E muitas crianças do interior do estado vieram para ali. Se no interior já era difícil ouvir de Cristo, no estado como o Rio Grande do Sul, imagina, então, vieram para uma cidade grande, onde também não havia igrejas, continuava difícil da mesma forma. Mas eu lembro que a minha mãe pregava o evangelho ali. Eu e os meus irmãos nos convertemos naquela pequena igreja. E aqueles meninos daquele lugar, todos ouviram o evangelho pela minha mãe. Todos ouviram a mesma pregação, todos ouviram a mesma verdade. Os meus primos, eu, meus irmãos. Alguns tomaram o passo de fé ao lado de Cristo. A grande maioria não. E sabe, depois desse tempo, quando já adolescente, quando já na juventude, eu pude entender bem por que Deus havia me preservado e preservado os meus irmãos e outros que haviam tomado uma decisão ali, de sermos ou de termos o mesmo fim que aqueles jovens e aquelas crianças tiveram quando cresceram. Infelizmente, a maioria daquelas crianças que minha mãe pregou o evangelho naquele tempo, hoje estão mortas. Foram mortas pelo tráfico, pela violência, em assaltos, em roubos, em todo tipo de violência que você possa imaginar. E elas não estão mais aqui. Mas eu sempre me perguntei, afinal de contas, por que Deus nos preservou, ou por que Deus não nos permitiu que fôssemos como elas? E depois de muito tempo, parece que eu compreendi a questão. É como se Deus estivesse dizendo, você não é uma delas, você é diferente. Ou seja, você não seguirá o mesmo caminho, não seguirá o mesmo padrão, não amará as mesmas coisas, porque eu te fiz diferente. Ou seja, quando Jesus nos faz luz, Ele nos faz diferente de todos aqueles que estão próximos a nós, que não são luz. Ele nos dá uma natureza diferente, um amor diferente, por coisas que eles não amam. Se você falar a um amigo seu, o que você vai fazer no carnaval? Olha, eu vou a um retiro espiritual. Ou ele vai ficar sem saber o que é isso, ou vai achar que você é um grande tolo. Mas é claro, ele não ama a mesma coisa que você ama. Ele não tem amor pelas mesmas coisas que você tem. Ele não tem afeição pelas mesmas coisas que você tem. As naturezas são diferentes. São pessoas diferentes.
E Deus quer nos chamar a atenção exatamente para isso. Ele nos fez brilhar, Ele nos fez pessoas diferentes, e essa deve ser a realidade da nossa vida. É como se Deus tivesse nos dito assim: tenho feito algo com você, tenho feito com você que você se torne algo parecido com uma luz, com uma cidade edificada sobre um monte, que não pode passar desapercebida. E você haveria de ocultar deliberadamente essas qualidades? Pois bem, se você fizer assim, isso será algo insensato e contraditório. Se você quiser ocultar a luz que há em você, isso é insensato, isso é contraditório. Em terceiro lugar, ocultar a nossa natureza é fazer com que sejamos inúteis. Observe o verso 13. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então ele diz: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu disse que a função primária do sal é preservar. E ele diz aqui, se ele não pode preservar, se ele se torna insípido, para nada mais ele presta. E observe como Paulo, ele nos escreve a respeito disso em 2 Timóteo, quando ele diz assim, ele diz que alguns têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ele diz assim, olha, há pessoas que parecem-se luz, parecem-se sal, mas não são. Parecem-se, têm semelhança a isso, mas não são isso. Negam realmente a eficácia da piedade e daquilo que realmente é o cristianismo. Sabe como chama isso? Sabe que tipo de pessoa? Esse literalmente é o crente formal. Você sabe o que é um crente formal? O que é um crente formal nesse aspecto? Eu teci alguns comentários. O crente formal conhece o suficiente do cristianismo para estabelecer regras negativas, mas não conhece o suficiente para estabelecer um valor positivo. É aquele crente que sabe dizer tudo não, 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 mas ele não sabe como ajudar ninguém. Ele sabe que você não deve fazer negativo, mas não sabe dizer positivamente como você pode abençoar alguém. O crente formal tem essa marca. Ele diz, olha, não faça isso, não faça aquilo ou aquele outro, isso não é errado. Mas ele não sabe como acrescentar algo. Ele não vive com o mundo porque sabe muito sobre o mundo e teme as suas consequências. Ele não pode viver com os verdadeiros crentes porque lhe falta a paz e a felicidade que o Evangelho lhe traz, pela vida abundante prometida por Cristo. Ele não é nem um mundano e nem um crente. Ele é rejeitado pelo mundo e pela verdadeira igreja. Observe que é um crente formal. Ele não está nem numa ponta, nem outra. E agora observe o que diz Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que acontece aqui nessa cidade? O grande problema da cidade de Laodiceia é que não tinha água potável. Esse era o problema, essa era a dificuldade deles. Então, o que eles fizeram? Eles tinham distante da cidade, um em cada extremo, fontes de água. E eles construíram, então, condutos. Eles construíram alguma forma que essa água, daqueles dois pontos, viessem e chegassem até eles. Só que havia aí uma questão. Num dos extremos, era um monte muito alto, e a água que chegava até a cidade era água resultante do degelo da neve. Então, essa água chegava bem gelada, pelos condutos ela acompanhava e chegava na cidade gelada. Do outro lado, eram térmicas, como nós temos aqui, por exemplo, em Caldas Novas ou nessa região. Então, a água daqueles condutos, ela vinha muito quente. Então, a cidade era abastecida por água muito quente e bem gelada, uma de cada lado vindo e chegando à cidade. Quando essas águas chegavam, elas iam para reservatórios na cidade. E quando elas se juntavam, elas formavam algo que aqui Jesus está dizendo, não é algo nem quente, nem frio. Se você bebe água gelada, ela é boa para refrescar. Se você tem água quente, ela é boa para fazer um chá, um café, alguma coisa, mas ela tem a sua função. Mas o que você faz com água morna? Jesus está perguntando isso. O que você faz com água quando ela não é quente nem fria? Que gosto tem água morna? Você tem prazer em tomar água morna? Claro que não. Você pode tomar água gelada, é bom. Tomar água quente é bom, dentro de um chá, um café. Mas a água morna, ela é repugnante. Agora aplique-se isso à vida do crente formal.
Quando ele diz ele não é quente nem frio, ele não está nem uma extremidade nem outra. Ele não está nem 100% fixado na igreja, nem 100% fixado no mundo. Ele está lá e cá, lá e cá, lá e cá. E observe o que Jesus diz dele. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu não consigo te suportar. Jesus diz, eu não consigo suportar esse tipo de gente. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Nunca sabe exatamente o que quer. E se torna algo que é inútil. É isso que Jesus está dizendo. O verdadeiro crente não se oculta e nem pode deixar de ser notado. Nós não podemos esconder o fato de sermos crentes verdadeiros. Fazendo isso, sendo formais, nós temos que ser crentes que realmente estão prontos a servir ao nosso Senhor. Falando isso, agora podemos dizer, como podemos assegurar que estamos funcionando como sal e luz no mundo? Quero principalmente usar essa expressão que Jesus usou, da lâmpada, de uma candeia que se coloca debaixo do alqueire. É muito importante isso, irmãos, por quê? Esse tipo de lâmpada que se fala aqui, mais uma vez eu vou chamar, não é a ajuda daqueles, digamos assim, mais experientes. Lembra quando não tinha energia elétrica, que a lamparina era usada? Lembra, irmãos? Tem uns que fazem assim meio envergonhados, mas vocês lembram, né? Os mais idade lembram, né, dona Elza? Lembra. A lamparina, ela precisava de duas coisas para iluminar. O que ela precisava? Precisava de óleo e o pavio. O bendito dia onde tinha o óleo não tinha o pavio, onde tinha o pavio não tinha o óleo. Ficava no escuro. Que situação. Mas normalmente as pessoas cuidavam para ter o óleo e ter o pavio. Notem que Jesus usa exatamente essa demonstração de como se gera a luz, de forma que deve ser aplicada à nossa vida. Primeiramente, o que nós podemos dizer a respeito dessa parábola entre o óleo e o azeite, entre o pavio que ilumina? Já recebi o Senhor Jesus como meu Salvador? É uma pergunta. Se já, o Espírito Santo habita em mim. Por quê? Porque exatamente esse óleo que é colocado nessa lâmpada é um tipo do Espírito Santo. Então, como o crente produz luz, assim como uma lâmpada, deste modo produz luz? Ele tem o óleo. Ele precisa ter duas coisas, o óleo e o pavio. Ele tem o óleo. O óleo é o quê? A pessoa do Espírito Santo. Então, em Mateus 5,1, Jesus diz que, contando uma história, ele diz, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Não é Mateus capítulo 5, certo? Eu errei o texto aqui. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, ele diz depois, que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que elas não produziam luz, porque lhes faltava uma coisa. Faltava-lhes o azeite. Para que nós produzamos luz, sejamos luz nesse mundo, obrigatoriamente é função do Espírito Santo estar em nós. Só é possível o crente produzir luz no mundo pela presença do Espírito Santo em nós. Então, a primeira questão, realmente, a assegurarmos que estamos sendo luz no mundo, é exatamente essa questão, não só da presença, como da ação do Espírito Santo na nossa vida. Observe o que diz 2 Coríntios 13, 5. Examinais a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo está dizendo assim, você não produz luz nesse mundo? Você não resplandece como luz nesse mundo? Qual é a razão que você não resplandece? Essa é a questão que está se perguntando. Se você não produz luz, se você não resplandece nesse mundo, qual é a razão? Talvez a razão seja exatamente que você não tem óleo, você não tem o óleo, você não tem o azeite. Um incrédulo jamais pode resplandecer, só um crente, exatamente pela luz que o Evangelho lhe dá, pela luz que o Espírito Santo gera em sua vida. O azeite e o pavio. O pavio, irmãos, se lembram bem dessas antigas lamparinas, tinha um tempo que ele só fumegava, ele não produzia luz. Você lembra por quê? O que acontecia ali com o pavio, que ele não dava aquela iluminação perfeita? Quem lembra? Ele ia queimando, 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 se carbonizava, então você tinha que fazer o que lá no pavio? Limpá-lo, cortá-lo, não é? Cortar a pontinha, ele voltava a dar luz como antes dava. Em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo. Esse pavio que simboliza isso é exatamente a limpeza da vida. Se eu não estou produzindo luz nesse mundo, das duas uma,
ou eu não sou um crente verdadeiro e não tenho esse azeite, o Espírito Santo, ou aquilo que é muito mais provável na nossa vida, a minha vida não está limpa como deveria estar. Se nós não resplandecemos como luz no mundo, é porque a limpeza necessária da vida não está sendo feita. Observe, como lemos sempre durante a ceia, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ou seja, um autoexame. Se a vida não está sendo a luz que devia ser, talvez o que precisa é de uma boa limpeza. Irmãos, quando a luz de Cristo não brilha na nossa vida, é porque alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa está atrapalhando essa luz de brilhar. E muito bem, esse atrapalhar pode ser o pecado não confessado. Assim como se limpava o pavio, precisa se limpar a vida para que ela resplandeça como deve resplandecer. Nós somos pessoas que devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. O pecado pode ofuscar a luz que em nós deve brilhar. Se há algo que ofusca a luz, esse algo é o pecado. Um crente com pecado não confessado na sua vida é uma lâmpada opaca. Devia iluminar, mas não ilumina. Devia demonstrar luz, mas não demonstra. Não demonstra aquilo que devia ser, não demonstra aquilo que devia demonstrar. Para completarmos, qual a importância de sermos sal e luz da maneira correta? Jesus disse no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A importância de resplandecer como luz, eles devem ver as boas obras que existem em nós e glorificar a Deus. Mas aqui, nós podemos cair também num problema. O problema do exibicionismo. Esse verso não está dizendo que nossa vida deve ser uma exibição. Não está dizendo que nossa vida deve ser algo exibido ao mundo como um espetáculo. Não, não deve ser dessa forma jamais. Jesus disse claramente que as pessoas devem nos ver e glorificar a nosso Pai que está nos céus. Não glorificar a nós mesmos, mas ao nosso Pai. Essa luz deve trazer luz sobre quem é Deus. Então, como fazer isso? Como agir da forma correta? 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a maneira. Se nós queremos resplandecer como luz no mundo, Deus tem que ser pensado sempre em primeiro lugar. Eu lembro bem uma mensagem que o pastor Rômulo disse assim, que por diversas vezes já tinha acontecido, de não ele bater em alguém de carro, mas outro vir e bater no carro dele. Não é? Isso é uma coisa bem desagradável de acontecer. Não é? Eu lembro que naquela mensagem ele falou assim, que o motivo que ele não, por vezes não cobrava, ou não processava, ou não fazia algo contra a pessoa que bateu nele, é pela consciência que um dia, talvez os dois se encontrassem novamente, e se ele fizesse aquilo, talvez fosse um empecilho para que ele pregasse o Evangelho e a pessoa viesse a Cristo. Então ele diz, olha, eu prefiro levar o prejuízo e de manter as portas abertas a ganhar aquela pessoa, do que ganhar aquilo que seria do seu direito, mas fechar as portas para a pregação do Evangelho. Portanto, quer comais, quer bebais, até se alguém bateu no seu carro, fazei tudo para a glória de Deus, está dizendo aqui. Ou seja, todas as atitudes devem ser feitas colocando Deus em primeiro lugar e colocando Deus como realmente aquele que está no controle de todas as coisas. Por isso, então, o verso 16 diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifiquem a vosso Pai. Em terceiro, sinta compaixão por aqueles que não glorificam a Deus. Se você está iluminando a vida de outros, sinta compaixão por isso. Em Mateus 9,36, Jesus, a respeito do comportamento dele, Mateus escreveu que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. E nós somos criados para conduzir outros aos pés de Cristo, para que Cristo seja mais glorificado. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Durante esse tempo, você vai ver nas ruas, onde você passar, as pessoas adorando ao Deus carne. Alguns lugares no sul do Brasil, principalmente os lugares de tradição alemã, que nesses dias passa uma espécie de um ônibus de manhã pela rua, recolhendo as pessoas em coma alcoólico pelas calçadas. Estão lá jogados como bichos. Nem parecem mais seres humanos. As pessoas ainda passam e zombam delas.
Nós somos o tipo de pessoas que vemos isso e temos compaixão, sabemos do que elas são escravas e do que escravizou a vida delas. E o nosso desejo real de ser luz na vida de tais pessoas. Eu quero concluir dizendo e falando sobre o que as pessoas diziam quando viam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus andava nesse mundo e as pessoas o viam andando, o que elas diziam dele? Em Marcos 2,12 nos dá uma ideia. Diz assim: E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos. Então dizem assim: de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Isso é o que as pessoas viam quando estavam diante de Jesus. Isso é o que as pessoas devem ver quando estão diante daqueles que resplandecem a glória de Cristo. Irmãos, se há um tempo especial para resplandecermos a luz de Cristo, é nesse tempo. Eu já contei essa história aos jovens, eu quero contar aos irmãos também, para terminarmos. É a história, não sei se eu já contei em alguma mensagem ou não, se contei, já vou repeti-la. A história daquele crente que ele sempre convidava o seu vizinho para ir ao culto. Sempre chegava ali 1 hora ou 2 antes do culto, ele batia lá no portão do vizinho e dizia assim: vizinho, estou aqui lhe convidando para o senhor me acompanhar à igreja nessa noite. E o vizinho respondia assim: olha, muito obrigado pelo convite, mas eu estou lendo um livro, e assim que eu completar a leitura desse livro, então eu vou acompanhar você à igreja. E final de semana por final de semana, durante meses, passou-se o ano, passou-se mais um ano, e mais um ano, e aquele crente sempre convidando o vizinho, e o vizinho sempre dando a mesma resposta: estou lendo um livro, quando eu terminar de ler esse livro, eu vou acompanhar você para a igreja. Chegou uma conferência evangelística, não sei se ele convidou ou não o vizinho, mas quando ele viu, o vizinho estava lá no banco da igreja. E para surpresa maior ainda dele, quando o pregador terminou a mensagem e fez o convite a Cristo, o vizinho foi um dos que vieram à frente. Tomou uma decisão por Cristo. Você imagina qual foi a curiosidade que você bateu no coração daquele homem, não é? Afinal, você demorou quase 3 anos para vir na igreja e sempre me dando a desculpa que estava lendo um livro. Você já terminou de ler o livro, então? Ele foi e perguntou para o vizinho no final do culto, né? E o vizinho disse com toda alegria: sim, meu amado amigo, hoje meu irmão, eu terminei de ler o livro. E a pergunta dele: afinal, que livro que você estava lendo? E ele respondeu claramente: eu estava lendo o livro da tua vida. E quando eu terminei de ler o livro da tua vida, eu entendi que eu precisava de Cristo. Você sabe a importância do nosso testemunho nesses dias? Quantas pessoas também estão lendo o livro da nossa vida? Quantas pessoas não estão olhando para nós, esperando então ler esse livro para serem convencidas de que Cristo é o Salvador? Irmãos, se resplandecer como luz no mundo resultar em uma alma salva, você ganhou mais do que esse mundo. Se a sua luz resplandecendo, a luz de Cristo resplandecendo em você nesse mundo, levar uma pessoa ao céu, já valeu a pena. Sabe que essa uma pessoa pode ser teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus primos, as pessoas que você ama, seu marido, sua esposa, seus filhos. Eu não sei quem. Mas resplandecer como luz no mundo é um grande investimento. Pense bem nisso durante esse tempo, onde o mundo vai se lambuzar no pecado e nas trevas. A nossa responsabilidade é sermos luz, para que outros venham a Cristo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.